Meu Deus. Não deu certo esse início. Você está vivendo o seu presente? Ou você carrega o fardo do passado? E você também carrega a projeção do futuro? Você consegue entender que a sua capacidade, inclusive de respiração, torna-se um pouco mais dificultada? Você tem uma capacidade de se estressar um pouco melhor? Você tem a capacidade e o dom de ficar ansioso por muito mais tempo? Você tem a capacidade de talvez desenvolver alguns tipos de sintomas emocionais. E é claro, existe essa grande chave conceitual que diz que nós não devemos projetar o nosso futuro e não devemos também devemos deixar o passado para trás. Você consegue perceber que eu coloquei esse colete de peso justamente para demonstrar para vocês que se a gente deixar o passado e o futuro nos seus devidos lugares, a nossa vida se torna muito mais leve. Esse é um colete de peso que eu uso para exercício, mas a ideia é demonstrar que a nossa vida ela pode ser muito mais leve se a gente se livrar dessas cargas. E eu acredito claramente que uma das maneiras que a gente pode fazer isso é perdoando. E meus amigos, perdoar não é algo fácil. De verdade, perdoar não é uma coisa fácil, porque o perdão significa você dar algo para quem não merece. Porque se o perdão fosse alguma coisa que fosse para quem você gosta, ou para quem não te magoou, então qual é a razão disso? O perdão para alguém que está com score alto com você. Vamos imaginar que tem uma pessoa que você gosta muito, e aí essa pessoa ela é impecável, ela se comporta muito bem, você tem compatibilidade com ela, sabe? Ela tem os mesmos gostos que você, ela pensa inclusive moralmente como você, mas ela cometeu um pequeno deslize, tão pequeno esse deslize, que não chega nem a te magoar, porque ela está com o score do Serasa, da moralidade, muito alto com você. Então você acha que, não, mas ela é uma pessoa tão boa, o que é um deslizezinho? Tá tudo bem. Aquilo não te magoou ao ponto de você ter que exercer a prática do perdão. E não venha me colocar aqui como senhor perdoador, porque é muito difícil realmente. O perdão não é algo fácil. O perdão é muito, muito, muito difícil. O perdão é para quem não merece, para aquela pessoa que pisou na bola, é legal com a gente. Mas o grande problema,
como vocês puderam ver aqui na minha pequena representação, né, cênica, que o perdão ele vai tirar um peso sobre você. Além de você talvez tirar um peso sobre a outra pessoa, ele também vai tirar um peso sobre você. É verdade que muitas vezes nós somos magoados e existem coisas que são muito difíceis de lidar. Mas se nós conseguirmos perdoar, a gente vai tirar um peso sobre nós. E se nós pararmos de tentar projetar a perfeição do nosso futuro a todo momento, e se nós estivermos um pouco mais calmos, né? Quando algum projeto nosso não dá certo, ou não acontece no tempo devido, alguma tarefa que nós iríamos realizar não aconteceu ou está demorando, se a gente ficar um pouco mais presente, a nossa vida vai ficar muito mais leve. E eu falo isso porque eu não tenho tantos problemas com relação ao passado, mas eu tenho uma certa dificuldade com relação ao futuro, né? Se eu fosse falar que nesse colete aqui, ele estaria mais pesado na frente, porque eu fico fazendo muitos planos, aí eu projeto muitas coisas para fazer e por inúmeras vezes eu acabo ficando muito agitado por causa dessa questão. E imagina se a gente tem os dois. Eu acredito que essa dinâmica entre passado e futuro, e a gente saber se livrar desses dois tempos, né, no nosso tempo presente, isso é muito importante. Porque, na verdade, o que é o passado ou o futuro? O passado são simplesmente recordações que estão no nosso cérebro, e são recortes daquilo que ocorreu, né? Passados podem ser revividos hoje em dia através das fotografias, dos próprios vídeos. E o futuro também são projeções que nós fazemos, são pensamentos que nós projetamos para datas futuras, mas ele não existe. Passado e futuro não existem. O que existem são, é claro que você está entendendo que tudo isso é uma questão conceitual, tá? Mas o que existem são registros, no caso do passado, de coisas que aconteceram, né? E recordações que nós temos. Isso seria o que nós denominamos como passado. E voltando ao tema do perdão, o perdão, existem situações muito difíceis de perdoar, extremamente difíceis. E nesse caso, talvez seja interessante você recorrer à ajuda divina para perdoar, para tirar esse peso sobre você. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, é isso aí, ó. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e fui!